Há um momento, geralmente no silêncio, quando ninguém está olhando, em que você sente o peso da sua própria presença. Não a máscara que você usa em público, não a atuação que você faz quando tenta parecer tranquilo, mas a verdade por trás de tudo isso. A atmosfera que você carrega, a tensão no seu peito, o peso ou a clareza que o segue como uma sombra. E nesse momento, se você for honesto, você consegue sentir. Algo dentro de você está falando muito antes de você abrir a boca. Você já sentiu isso antes. Você entra em uma sala e as pessoas ou se aproximam ou se afastam. Elas não sabem porquê e às vezes, nem você, mas algo dentro de você fala mais alto do que suas palavras. Uma atração sutil, uma repulsa silenciosa, uma presença que expande seu mundo ou o fecha. E quando a vida continua lhe dando as mesmas decepções, as mesmas rejeições, os mesmos capítulos sem resposta, é fácil culpar o mundo. É fácil presumir que a sorte lhe escapou, mas a verdade está sempre mais perto. Ela está entrelaçada em sua energia, a corrente emocional que flui antes de cada decisão que você toma. Existe um motivo para seus resultados parecerem previsíveis. Existe um motivo para certas oportunidades nunca se concretizarem, para certas pessoas perceberem hesitação em você mesmo quando você tenta esconder lá. Você acha que pode superar sua frequência interna, mas não pode. Você pode se distrair, se afundar no trabalho, fingir que não sente a desconexão, mas sua aura carrega a verdade como uma tocha. Ela revela ao mundo o que você acredita sobre si mesmo. E o mundo, sem pensar, responde da mesma forma. Se você carrega dúvidas, a vida as reflete. Se você carrega ressentimento, a vida o ecoa de volta. Se você carrega um sentimento silencioso de inadequação, você pode não expressá-lo, mas todos o sentem. E esse sentimento molda seus resultados mais do que qualquer estratégia, plano ou esforço que você dedique à sua vida. Não é punição, é alinhamento. A vida reflete o que você irradia, não o que você deseja, mas há poder em ver isso. Poder real. Porque quando você para de fingir, quando para de dizer a si mesmo que está tudo bem, enquanto seu mundo interior está em turbulência, algo muda. Você começa a ouvir o tom por trás dos seus próprios pensamentos. Você começa a perceber com que frequência você se tensiona, com que frequência você se retrai, com que frequência você passa pelos seus dias, como se estivesse tentando não perturbar nada, como se você não pertencesse ao espaço em que está. Você pertence, mas o sentimento de pertencimento começa dentro de você. Quando você confronta a corrente que vem emanando o medo, a insegurança, a impaciência, a fome silenciosa por validação, você deixa de ser mercê dela. Você para de afastar inconscientemente aquilo que diz querer. Você começa a remodelar sua atmosfera de dentro para fora. E lentamente, o mundo responde. Não porque mudou primeiro, mas porque você mudou. Sua aura nunca mente. Ela não te expõe para te envergonhar. Ela te expõe para te libertar, para que a vida que te espera possa finalmente reconhecer a pessoa que se apresenta para reivindicá-la. Começa muito antes de as palavras saírem da sua boca. Existe aquele momento de silêncio, o instante em que você entra numa sala, quando algo dentro de você já está falando por você. O ar não se move, mas algo se desloca. As pessoas levantam a cabeça, mesmo sem saber por quê. E você também sente isso, aquela leve pressão no peito, como se o mundo estivesse te avaliando sem pedir sua permissão. Você finge que não importa. Endireite as costas, ajuste sua expressão, ensaie as falas que você acha que as pessoas querem ouvir. Mas por trás de tudo isso, existe uma verdade mais profunda da qual você não pode fugir. As pessoas reagem ao que você carrega, não ao que você apresenta. Eles leem a parte de você que você nunca aprendeu a traduzir em linguagem. E é daí que vem a frustração silenciosa, essa sensação de ser incompreendido mesmo quando você está se esforçando tanto para ser claro. As palavras falham, os gestos são insuficientes e você sente que está afundando em um abismo invisível. Não é o seu vocabulário que o trai.
É o peso de tudo aquilo que você ainda não resolveu dentro de si. Porque o mundo ouve o eco por trás da sua voz, a convicção, a turbulência, as feridas não ditas, as forças não reconhecidas. Você pode aprimorar sua aparência, refinar sua fala, construir um currículo que brilhe como um troféu polido, mas se o seu mundo interior estiver abalado, as pessoas sentirão a fratura antes mesmo de você proferir uma única sílaba. Assim, a pergunta torna-se inevitável: o que você está realmente irradiando? Não é a história que você conta, mas a energia que você libera no ambiente. Você sabe quando sua presença parece pesada, não porque você é poderoso, mas porque você está inseguro. E você conhece aqueles raros momentos em que entra carregando algo estável, algo silencioso e reconfortante, e de repente a sala reage de forma diferente? Então você não está se esforçando. Você está simplesmente alinhado consigo mesmo. Esse alinhamento não resulta de esforço. Vem de uma escavação. Ao encarar as partes de si mesmo que você escondeu por trás da performance, desde confrontar os medos que minam sua confiança quando ninguém está olhando, ao admitir que você tem buscado validação com as mesmas mãos que usa para esconder sua insegurança, quando você para de representar e começa a se entender, algo se estabiliza. Sua respiração se aprofunda. Seus movimentos diminuem. Você fala menos, porque não precisa mais convencer ninguém de nada. E é aí que sua presença começa a crescer silenciosamente, constantemente, como a gravidade se acumulando ao redor de uma estrela em formação. As pessoas sentem isso. Eles não conseguem explicar, mas sentem. Não porque você se tornou mais barulhento ou mais impressionante, mas porque o ruído dentro de você finalmente se acalmou. O que você projeta não é mais medo disfarçado de confiança. É a certeza que nasce do solo da sua própria verdade. E quando você carrega esse tipo de certeza, sua presença se torna uma linguagem própria. Antes mesmo de você falar, a sala já sabe, chegou alguém que se encontrou consigo mesmo. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que a pessoa que você fingia ser é muito menor do que a pessoa que você nasceu para ser. É como acordar num quarto onde você mora há anos, só para perceber que as paredes foram se fechando centímetro por centímetro, sem que você questionasse isso. Você acabou de ajustar. Você acabou de se colocar em forma. Mas em algum lugar bem lá no fundo, algo se lembra do espaço que você um dia ocupou. E está começando a reagir. Você não nasceu vazio. Você não era uma página em branco esperando que o mundo escrevesse suas expectativas na sua pele. Você chegou com um pulso que sabia exatamente como bater, com instintos que não precisavam de permissão para se mover, com uma curiosidade que buscava tudo sem pedir desculpas. A criança que você um dia foi não perguntava se tinha permissão para brilhar. Eles simplesmente fizeram isso. Eles entravam na sala sem encolher. Eles falaram sem ensaiar. Eles exploraram sem calcular quem poderia julgá-los. E então, pouco a pouco, o mundo te ensinou a diminuir o brilho. Tenha cuidado. Para ser aceitável. Eles não tinham a intenção de roubar seu fogo, mas roubaram. Eles o cobriram com rótulos, com avisos, com o peso enorme dos medos alheios. E, eventualmente, você começou a acreditar que sua aura era algo que precisava construir do zero, como se estivesse começando do nada, como se seu valor precisasse de um andaime para se sustentar. Mas a verdade é mais perturbadora e muito mais libertadora. Sua aura não é algo que você fabrica. É algo que você descobre. Cada camada de medo que você remove, cada máscara que você deixa de usar, cada lembrança da sua própria força que você se permite sentir novamente, tudo isso te aproxima do poder que você já possui. Poder que você não conquistou, poder que você herdou. Um poder que já era seu muito antes de o mundo lhe dizer para escondê-lo. Você não se torna magnético adicionando mais.
Você se torna magnético ao remover tudo aquilo que nunca lhe pertenceu. As dúvidas que não eram suas, a vergonha que não começou com você. As crenças que foram plantadas em momentos em que você era jovem demais para questionar. O silêncio que você aprendeu porque falar uma vez trouxe consequências. Quando você começa a se lembrar de quem você é por baixo de tudo isso, algo muda. Não em voz alta, não drasticamente, mas como um retorno lento e constante da gravidade, aquele tipo que te puxa de volta para dentro de si. Você começa a andar de forma diferente, não porque praticou a autoconfiança, mas porque parou de se abandonar. Sua presença muda não porque você aprendeu um truque, mas porque você não está mais negociando sua existência. E nessa quietude, nessa recuperação silenciosa, você percebe que sua aura nunca esteve ausente. Estava à espera, aguardando que você pare de fugir da verdade sobre a sua própria profundidade, aguardando que você pare de atuar e comece a se lembrar. Porque no momento em que você se lembra de quem você realmente é, o mundo também se lembra. Há um momento, geralmente tarde da noite, em que o ruído do dia se dissipa e você fica sozinho com a única voz da qual nunca consegue escapar. Ela não grita, ela não implora, ela apenas espera paciente e constante sem piscar, e nesse silêncio você sente o seu peso mais do que ouve as suas palavras. É então que você percebe algo perturbador. O mundo não tem te drenado, você é que tem se drenado. Você segue em frente fingindo que sua força vem da disciplina, do ímpeto ou das expectativas alheias. Mas por baixo de tudo isso, em um lugar que ninguém vê, existe um diálogo interno que corre como uma correnteza silenciosa. E se essa correnteza for envenenada pela dúvida, pelo disfarce ou por uma silenciosa autotraição, toda sua presença começa a se apagar. Você sente isso nas conversas, nas decisões, na maneira como entra em uma sala e se sente menor do que o seu próprio potencial. Você pensa que são as circunstâncias que te diminuem. Você pensa que é o destino que te ignora. Mas no fundo você já sabe, são as histórias que você repete quando o mundo não está olhando. Existe uma dor peculiar que surge ao perceber que você foi a sua própria ruína. Não é estridente, não é dramática. É uma erosão lenta, um pensamento passageiro de cada vez. Você não é suficiente. Você vai falhar de novo. Porque se quer tentar, esses não são pensamentos aleatórios. São sementes. E você as plantou tantas vezes que começou a caminhar pelo mundo carregando um campo delas. Você chama isso de sua aura. Você chama isso de energia. Mas na verdade, é apenas o reflexo das conversas que você teve quando ninguém mais podia te ouvir. Mas aqui está o ponto de virada, a parte que a maioria das pessoas nunca alcança porque é mais fácil culpar o mundo do que encarar o espelho. Quando você se senta tempo suficiente com a sua própria voz, quando você não se esconde mais da maneira como ela te molda, algo começa a mudar. Você começa a ouvir a diferença entre os pensamentos que adotou por medo e aqueles que enterrou por convicção. Você começa a reconhecer quantas vezes falou consigo mesmo como se fosse um inimigo em vez de um aliado. E pela primeira vez você percebe que a voz na sua mente não é fixa. Ela é treinada, condicionada, esculpida e pode ser remodelada. Você não precisa de afirmações em voz alta nem de discursos teatrais. Você precisa de honestidade, daquela que desfaz todas as crenças emprestadas e te convida a falar consigo mesmo sem hesitar. Você precisa ouvir seus próprios pensamentos e questioná-los como faria com um estranho que te julgou mal. Você precisa reconstruir a maneira como se dirige a si mesmo até que sua voz interior se torne um lugar de clareza, não de conflito. Porque, quando seu diálogo interno muda, sua presença muda. As pessoas sentem isso antes mesmo de você falar. Você anda diferente. Você ouve diferente. Sua energia para de se dissipar. E, lentamente, quase silenciosamente, o mundo começa a responder a você de uma maneira que nunca respondeu antes, não porque finalmente reconhece seu valor, mas porque você finalmente fala consigo mesmo como se tivesse valor. Sua aura não é mística. Ela é pessoal, é o eco das conversas que você tem tido na escuridão. Fortaleça-as e a luz retornará. O silêncio sempre toma conta do ambiente antes de você admitir a verdade. Não a verdade que você compartilha livremente, mas aquela que você guarda trancada a 7 chaves, aquela que arde a cada respiração. Você conhece esse silêncio, não o silêncio que te acalma. O silêncio que pressiona seu peito como um peso que você aprendeu a carregar por medo do que aconteceria se finalmente o largasse.
Você passou anos reprimindo partes de si mesma, uma palavra aqui, um desejo ali, um limite que nunca expressou. Aprendeu a suavizar o tom de voz, a diminuir suas necessidades e a fazer as pazes com situações que não mereciam seu perdão. Pensou que era força. Pensou que era maturidade. Mas no fundo, você sentiu o lento apagar da sua própria chama. Ela nunca se apagou de repente. Desvaneceu-se como uma vela privada de ar, sufocada centímetro por tudo o que você se recusou a dizer. Você sabe o que é se conter. É aquele aperto na garganta quando alguém ultrapassa um limite e você finge que não sentiu nada. É o sorriso forçado quando seu espírito já está exausto de fingir. É a versão de si mesmo que você mostra ao mundo polida, agradável, controlável, enquanto o seu eu verdadeiro espera no escuro, se perguntando por quanto tempo mais será ignorado. Mas eis a verdade que você evitou. Cada vez que você engole o que importa, você aprende que seu mundo interior é negociável. Você aprende que sua própria voz é cara demais para ser usada. E esse preço não permanece em silêncio. Ele se infiltra em tudo: sua confiança, sua energia, seu senso de valor. Você começa a viver meio presente, meio ouvido, meio vivo. E eventualmente, você se depara com a questão que enterrou. Quanto da sua vida você viveu em silêncio? Você não precisa rugir. Você não precisa se tornar alguém que fala apenas para preencher o silêncio. O que você precisa é da coragem para parar de se abandonar. Para parar de se desculpar pelo espaço que sua verdade ocupa. Para parar de acreditar que o mundo é mais seguro se você se mantiver pequeno. A plenitude não é graciosa. Não é bonita. Raramente parece bem-vinda no início. A plenitude perturba. Ela confronta. Ela pede que você se exponha sem disfarce, sem respostas ensaiadas, sem o medo de ser incompreendido. Ela exige que você deixe sua verdade transparecer, mesmo que sua voz trema, mesmo que suas mãos tremam, mesmo que alguém de quem você gosta não aplauda. Porque o custo de reter informações é muito maior do que o custo de ser atendido. Quando você finalmente revela o que enterrou, algo muda. No início, é silencioso, um pequeno clique interno, como uma fechadura girando por dentro. Mas então você sente sua energia retornando, seus limites se definindo, sua presença se intensificando. Você para de se apagar só para manter a paz. Você para de negociar seu valor para ser aceito. Você para de esconder as partes de você que nunca deveriam ter vivido na escuridão. E naquele momento você percebe algo simples, algo inegável. Sua luz nunca foi o problema. O problema era o silêncio. É estranho como os momentos de silêncio nos expõem. Quando o mundo para, quando ninguém exige nada de nós, quando não há aplausos para buscar, nossa própria verdade emerge. Ela não grita. Ela não discute. Ela simplesmente permanece ali, sem piscar, esperando para ver se você a encarará ou se desviará o olhar. E nesse breve e pesado silêncio, sentimos o peso de cada promessa que já fizemos a nós mesmos e de cada uma que abandonamos. Você não percebe o quanto isso importa, o quanto você importa até sentir a ruptura. Essa sutil divisão entre quem você diz ser e quem você se permite ser. No começo é pequena, quase imperceptível. Um compromisso não cumprido. Um limite flexibilizado. Uma mentira conveniente contada para suavizar o momento em vez de honrar sua própria essência. Mas o eco dessa escolha te persegue, mesmo quando você finge que não. Ele se manifesta na sua postura, no seu tom de voz, no jeito como seus olhos se desviam levemente quando alguém te faz uma pergunta direta. Você acha que escondeu isso. Mas algo dentro de você sabe a verdade. Você diminuiu a sua própria presença. Integridade não é um troféu moral. É uma forma de energia. Uma corrente. Uma frequência que concentra seu poder ou o dispersa. E quando suas palavras se distanciam de suas ações, essa corrente enfraquece. Você se sente dividido, um pouco menos enraizado, um pouco mais vazio. Você percebe que hesita ao falar, porque alguma parte de você não acredita mais no som que sai da sua boca. E as pessoas percebem isso. Não pela lógica, pelo instinto. Por aquela habilidade sutil e ancestral de ler o peso da presença de um ser humano. Mas eis a parte que você ignora. No momento em que você começa a diminuir
essa distância entre o que você diz e o que você vive, algo dentro de você se encaixa novamente. No início, é silencioso, quase como um zumbido fraco retornando a um quarto silencioso. Você se sente mais firme, mais limpo. Você se olha no espelho sem hesitar. Você anda diferente, não porque está tentando impressionar alguém, mas porque não está mais carregando uma mentira atrás de si. E essa mudança produz algo incomum. As pessoas reagem a ela sem saber por quê. Elas se aproximam. Elas confiam em você antes mesmo de você merecer. Não porque você seja perfeito, mas porque sua presença voltou a ter peso. A integridade constrói esse peso. É a gravidade invisível que faz com que uma sala o leve a sério. Não o volume da sua voz, não a intensidade da sua ambição, mas a certeza tranquila de que você não está em guerra consigo mesmo. Que seus valores não são apenas decoração. Eles são a sua base. E quando sua base é firme, você para de desmoronar sob as pequenas tentações que costumavam te derrubar. Você para de negociar com sua própria fraqueza. Você para de trocar seu poder por aprovação. Você percebe que cada mentira, por mais sutil que seja, era uma forma de se afastar da sua própria força. E cada momento de verdade era um depósito. Esse é o eco que você carrega. Essa é a força que as pessoas sentem. Esse é o eu ao qual você retorna quando tudo mais desaparece. Há um momento geralmente silencioso, quase imperceptível, em que o ruído da sua vida parece mais pesado do que a própria vida. É aquele momento em que sua mente está a mil, suas emoções estão inquietas e nenhum movimento parece te aproximar de onde você quer chegar. Você tenta se esforçar, criar estratégias, superar a incerteza. Mas tudo o que você cria é mais turbulência. E em algum lugar por baixo desse caos, algo dentro de você sussurra que isso não é força. É exaustão disfarçada de disciplina. Você aprendeu a vida toda que movimento é progresso. Continue. Continue batalhando. Continue a superar todas as sombras que tentam te alcançar. Mas você também sentiu a verdade: quanto mais você corre atrás, mais a vida escapa por entre seus dedos. Porque a energia frenética não atrai nada. Repele. Tem vazamentos. Isso consome a própria energia que você está tentando usar. Então você se senta consigo mesmo uma noite, não porque queira, mas porque está cansado demais para fugir. E nesse silêncio, você ouve um tipo diferente de voz, mais calma, mais constante, quase desconhecida. Não te diz para fazer mais nada. Pede para você parar. Não desistir, mas retornar a si mesmo. Para o lugar onde seu valor não é medido pelo seu ritmo, mas pela sua presença. A quietude não significa ausência de esforço. É a presença de alinhamento. E o alinhamento não se parece em nada com passividade. É como estar no centro da sua própria tempestade e perceber que ela não consegue mais te mover. É como respirar sem urgência. É como deixar a mente relaxar o suficiente para reconhecer o que é verdadeiramente seu e o que você vem fazendo por hábito. Quando você se aquieta, o mundo não para. Ele reorganiza. Oportunidades que antes pareciam distantes começam a surgir ao seu redor. As conversas mudam. As pessoas sentem algo diferente, algo sólido, algo inabalável. Porque a quietude irradia um tipo de certeza que não pode ser fabricada. Não é barulhento, mas é inegável. É a energia de alguém que já não implora a vida para cooperar, alguém que confia na sua própria gravidade. E essa é a parte que ninguém te conta. A gravidade é mais forte que a força. Você não atrai o seu futuro correndo atrás dele. Você o atrai para si, tornando-se um lugar que ele reconhece firme, claro, enraizado o suficiente para sustentá-lo. A quietude aguça a sua intuição. Elimina as camadas frenéticas que antes ditavam suas escolhas. Você começa a perceber o que importa e o que nunca importou. Você para de confundir urgência com importância. E o mundo começa a parecer menos algo que você precisa conquistar e mais algo que você finalmente é capaz de alcançar. Nesse silêncio, você se reencontra. Não a versão que busca validação desesperadamente ou luta por certezas, mas aquela que sabe inegavelmente que o verdadeiro poder não grita. Não corre em velocidade máxima.
Não implora. Ela simplesmente permanece de pé, inabalável, e o mundo se ajusta à sua volta. Há um momento na sua vida, talvez chegue silenciosamente, talvez o atravesse com força, em que você sente algo mais profundo do que desejo. Não se anuncia. Não espera por permissão. Surge dentro de você como uma pressão indefinível, uma inquietação que perturba seu sono e aguça sua respiração. E nesse momento você o sente, o início de uma fome que se recusa a ser saciada pela razão. Você já tentou domá-la antes? Tentou reduzi-la para se adequar às expectativas ao seu redor, na esperança de que desejos menores a poupassem da decepção. Mas a fome não desaparece quando ignorada. Ela se enrosca. Ela aperta. Ela espera. E, eventualmente, torna-se pesada demais para ser carregada em silêncio. Você a sente no peito aquela dor, aquela urgência, como se a própria vida estivesse roçando seu ombro, lembrando-a de que algo dentro de você ainda está vivo, ainda exigindo ser visto. É aqui que o mal-entendido geralmente começa. Você aprendeu que o desejo te torna fraco, que querer demais é uma falha, um sinal de que você não aprendeu a ser grato pelo que tem. Mas a verdade é mais simples e muito mais incômoda. A parte de você que anseia é a parte que ainda está crescendo. O desejo não é uma ferida. É um instinto. É a alma se lembrando de sua capacidade de alcançar. Mas você só percebe o seu poder quando para de tratar seu desejo como um intruso. Quando para de se desculpar pela intensidade da sua voz. Quando para de acreditar na mentira de que precisa esperar permissão para desejar o que deseja. No momento em que você para de reprimir seu desejo, ele deixa de parecer desespero e começa a revelar sua forma sagrada. Porque o verdadeiro desejo não é frenético. Não é barulhento. Não se trata de provar nada a ninguém. É uma certeza silenciosa e inabalável que se instala nos ossos. Ela te acalma. Ela te esclarece. Ela transforma o ruído do mundo em estática de fundo. E nessa quietude, você descobre algo que a maioria das pessoas jamais compreenderá. A fome, quando reconhecida em vez de escondida, torna-se uma força que atrai a vida para você. Não porque você implora, não porque você persegue, mas porque você se mantém firme na verdade do que deseja, sem hesitar. Quando seu desejo se torna uma declaração, não um pedido frágil, mas uma decisão interior, tudo muda. As pessoas sentem sua presença. As oportunidades se curvam a ela. Até os obstáculos reagem de forma diferente, como se estivessem testando a força da sua convicção, em vez de fechar a porta. Você começa a sentir que seu anseio tem gravidade. E é aí que você finalmente percebe: sua fome nunca foi um fardo. Era um sinal. Uma bússola. Um pulso que prova que você ainda não terminou. O mundo não responde àqueles que desejam. Ele responde àqueles que ardem, àqueles que permitem que seu anseio se torne o centro silencioso e inabalável de suas vidas. E quando você chega a esse ponto, você para de esperar pela criação e começa a se tornar aquele que cria. Acontece silenciosamente no início a maneira como sua presença entra em uma sala muito antes da sua voz. A maneira como as pessoas te percebem antes de te entenderem. Há um peso nisso, uma gravidade que você não vê, mas sente. Especialmente nos momentos em que sua vida não está indo como você esperava. Você começa a se perguntar por que certas portas permanecem fechadas, por que algumas coisas parecem escapar de suas mãos, não importa o quão firmemente você as segure. E, se você for honesto, há uma parte de você que teme que seja porque algo está faltando em você. Mas a verdade é mais profunda. Não é o que está faltando, é o que você tem irradiado o tempo todo. Você carregou tempestades dentro de si que ninguém viu, mas que moldaram a forma como o mundo reagiu a você. A frustração tem seu próprio cheiro. A dúvida tem sua própria sombra. O medo sussurra mais alto do que qualquer plano que você já tenha escrito. E, quer você percebesse ou não, cada cômodo em que você entrou, cada sonho que você buscou, sentiu o eco dessas marés internas. Você não estava amaldiçoado. Você não foi ignorado. Você simplesmente estava emitindo uma frequência moldada por feridas que você nunca cuidou. E essa é a parte que ninguém gosta de encarar. Porque significa que o mundo não está acontecendo para você tanto quanto isso refletede,
Isso significa que o ponto de virada não está lá fora, esperando para ser encontrado. Está dentro de você, esperando para ser liberado. Quando você carrega ressentimento, a vida reflete resistência. Quando você carrega escassez, as oportunidades parecem distantes. Quando você carrega o caos, a paz escapa do seu alcance. Não porque você seja indigno, mas porque você está emitindo um sinal que contradiz a vida que você diz querer. Mas chega um momento, geralmente em meio à exaustão, quando você está cansado demais para fingir, em que finalmente enxerga as coisas como elas são. Você percebe que o mundo se molda de forma diferente quando você muda sua postura interior. Você percebe que a vida te encontra no nível da sua energia, não no nível da sua intenção. E nessa percepção, algo dentro de você desperta, lentamente, como um fogo que se lembra de que um dia foi uma chama. Você começa a entender que não busca a abundância. Você cultiva a firmeza interior que a abundância reconhece. Você não busca o amor. Você permite que seu próprio coração se torne um lugar onde o amor se sinta seguro para pousar. Você não busca a paz. Você silencia o ruído interior até que a paz tenha espaço para permanecer. E quando você se torna a fonte, quando o que você irradia está alinhado com o que você busca, a vida para de resistir a você. Ela começa a responder a você. Esse é o ponto de virada silencioso que a maioria das pessoas ignora. O momento em que você decide se tornar o tipo de pessoa que seu futuro precisa. Não mais barulhento, não mais durão, não mais impressionante. Apenas mais alinhado, mais honesto, mais desperto, porque no fim das contas você não atrai aquilo que busca. Você atrai aquilo que você é. E quando você finalmente irradia a verdade, o mundo não tem escolha a não ser responder na mesma linguagem.